Bora para mais um vídeo aqui no Arena Futebol. Antes vou pedir para você se inscrever, ativar aí o sininho, deixar aquele like aí e seguir a gente lá no Instagram. Thiago Galhardo é uma das maiores surpresas que vem ganhando cada vez mais moral no futebol brasileiro. O atacante do Internacional é artilheiro do Campeonato Brasileiro e já é até pedido para integrar o grupo da seleção brasileira por alguns. Com grande parte da carreira longe dos holofotes principais, nesse atípico ano de 2020, Galhardo vem se tornando um dos principais nomes do futebol atual do Brasil. Thiago Galhardo do Nascimento Rocha, ou apenas Thiago Galhardo, é mineiro, nascido em São João del Rei, cidade histórica de Minas Gerais. Nascido em 20 de julho de 1989 e nesse ano completou 31 anos de idade. Em quase 10 anos de carreira, Thiago Galhardo passou por nada menos que 15 times aí de futebol. Ele começou a carreira no Bangu em 2011, para onde foi após desistir de um cargo na Petrobras, quem diria, hein? Depois de ter passado em um concurso público. Pelo time do Rio, ele foi emprestado algumas vezes e passou pelo Botafogo também do Rio, o Comercial de São Paulo e América de Natal, até ser vendido para o Remo em 2013. Ele ficou apenas um ano no time paraense e foi negociado com o Boa Esporte de Minas Gerais. Depois foi para o Brasiliense e Madureira, até chegar em 2015 ao Coritiba. No Coxa Branca, ele foi emprestado mais vezes e atuou pelo Red Bull Brasil, Ponte Preta e pelo Albirex Niigata do Japão. Quando retornou ao Brasil, após o fim de sua passagem pelo futebol japonês, Galhardo foi comprado pelo Vasco da Gama, isso em 2018. Ele jogou aquele ano no Gigante da Colina e foi negociado com o Ceará em abril de 2019. Thiago atuou pelo Vozão durante o ano passado e foi contratado logo nos primeiros dias de janeiro de 2020 pelo Inter. Embora a sua temporada no time cearense tenha sido boa, foram 12 gols em 34 jogos. Foi no Colorado que ele alcançou o status de matador do futebol brasileiro, já ultrapassando a marca obtida do Alvinegro do Ceará. Em 10 meses de Internacional, Galhardo participou de 37 jogos e balançou as redes 20 vezes, com uma média de mais de 0,5 gols por jogo. Antes de Ceará e Internacional, Galhardo não era jogador de fazer muitos gols. Ele jogava também como meia atacante. São 325 jogos e 68 gols em 9 anos de carreira. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que Galhardo marcou mais de 7 gols em uma temporada foi ano passado pelo Ceará, quando fez 12 gols. O camisa 17 do Colorado ainda não conquistou nenhum título pelos clubes que passou. Com 15 gols no Brasileirão 2020, que está apenas na 18ª rodada, Thiago Galhardo já ultrapassou a marca de Leandro Damião, que fez 14 gols em 2012. O atacante está perto de se tornar o maior artilheiro do Colorado no Brasileirão desde que a fórmula de pontos corridos passou a ser disputada com 20 clubes. Além disso, antes mesmo de o campeonato chegar na metade, o jogador está a apenas 2 gols de igualar o melhor desempenho de Neymar. Quando já era principal nome do Santos, Neymar anotou 17 gols em todo o Brasileirão de 2010. Antes mesmo do fim do primeiro turno em 2020, Thiago Galhardo já balançou as redes 15 vezes, como eu disse. O atacante colorado está ainda a 10 gols de igualar a marca de Gabigol, que marcou 25 gols em 2019 e é o maior artilheiro do Brasileirão com a atual fórmula. Se fizer mais um gol, inclusive, o atacante igualará os 16 gols anotados em 2009 por Alexandro, que é atualmente o maior artilheiro colorado desde que a competição passou a ter 20 equipes. Na era de pontos corridos, o maior goleador colorado é Rafael Sobis, que balançou as redes 19 vezes no Brasileirão 2005. Contudo, na ocasião, o campeonato tinha 22 equipes, o que significava a disputa de 42 jogos e não 38 como agora. Aos 31 anos, Galhardo já faz planos para o fim de sua carreira e em entrevista ao Bola da Vez na ESPN Brasil, o atacante revelou que tem mais 5 anos pela frente como jogador profissional. Abre aspas, eu sou muito grato ao futebol por tudo que me deu, dar uma vida tranquila aos meus pais e aos meus filhos, mas tem coisas que não vão voltar e que são mais importantes, como o tempo com meus filhos. Eu não tenho tempo para aniversários, para várias datas festivas e eu quero aproveitar isso ainda, então minha carreira está planejada e ela vai se encerrar no dia 31 de dezembro de 2025, quando eu tiver 36 anos, independentemente
de onde eu estiver jogando, declarou Galhardo. O jogador é aliado de Eduardo Cudê, é a principal esperança colorada para voltar a conquistar títulos de relevância. Perto dos líderes do Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Libertadores, vai pegar o Boca Júnior, inclusive. O atacante é só mais um exemplo das voltas loucas que o mundo do futebol proporciona e que a maturidade pode ser um grande aliado na consolidação da carreira, mesmo que após os 30 anos. Com contrato até 31 de dezembro de 2021, Galhardo já conversa com a direção sobre a possibilidade de estender o vínculo por mais tempo. Segundo seu procurador, o gestor de carreira Flávio Trivela, ainda não foram discutidos os valores, mas a prorrogação do contrato é considerada uma tendência natural. Atuando pelo Ceará, Galhardo marcou um dos gols da vitória do time cearense em cima justamente do Internacional. Na entrevista, ele explicava o drama que vivia naquela partida. Abre aspas, minha avó estava passando por um momento muito ruim. Eu não queria jogar, queria só estar com a minha avó. Depois do jogo, inclusive, eu fui visitar ela. Hoje eu jogo com a camisa 17 em homenagem a ela, pelo falecimento do dia 17 de novembro. Aquele jogo eu não estava com a cabeça ali. Papai do céu me abençoou para eu conseguir fazer um gol, mas na hora não consegui nem comemorar. Desabafou Galhardo, que caiu no choro intensamente após marcar contra o Internacional nessa data. E ainda completou, hoje eu estou no Inter, jogo com a camisa 17 em homenagem a ela, e tudo que eu tenho é lembrança da minha avó. É que toda vez que entro em campo, eu agradeço a Deus e sei que ela está olhando por mim. De fato, este ano está sendo abençoado. Tenho coisas que eu interligo a mim mesmo e tenho certeza que está sendo abençoado para a dona Tina, finalizou o centroavante. Na última semana, circulou a informação de que o jogador teria renovado seu vínculo novamente com o Inter, o que na verdade não aconteceu. O empresário de Thiago Galhardo, Flávio Trivela, concedeu entrevista à Rádio Grenal de Porto Alegre e atualizou a situação do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele renovou durante a pandemia até o final de 2021. Ainda não sentamos para ampliar esse vínculo. Ele está bastante focado e deixamos para conversar isso mais adiante, afirmou o agente. A boa fase em um clube grande coloca cada vez mais o atacante em evidência, mas o pensamento segue apenas no clube. O Inter está sendo uma vitrine espetacular para ele. É normal que haja especulações e clubes interessados nele, porque os números dele chamam a atenção. Mas não estamos pensando fora daqui, destacou Trivela. O empresário também deixou claro o posicionamento com relação ao interesse de outros clubes e não deu margem para a chegada de ofertas. Ele disse o seguinte, quando acontece uma sondagem, se você der abertura, vem uma proposta, mas não estamos dando abertura, completou. A renovação de Galhardo pode ser uma das primeiras missões do novo presidente colorado, que será eleito em breve. O primeiro turno da eleição está marcado para 25 de novembro. Galera, uma história bem bonita aí, que ainda está acontecendo, né? De Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogador que poderia ter seguido outra carreira como engenheiro na Petrobras, enfim, hoje está nos holofotes aí na mídia inteira o atacante, centroavante e meia também, Thiago Galhardo do Internacional. Se gostou, deixa o like, tô indo embora, tchau, fui e até o próximo vídeo.